seja revelada em nosso meio. Os dias são difíceis, né? E nunca é demais pedimos a bondade de Deus revelada através da sua graça. Para tal temos que clamar e pedir. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos no Teu nome. Estamos engajados, Pai, neste compromisso de trazer a Tua palavra tal qual ela é. E entendemos que quando o Teu povo, a Tua igreja, assume este compromisso de investigar a fundo a Tua palavra, a batalha espiritual, ela ganha uma proporção enorme. Isso não nos assusta, porque isso faz parte da vida do cristão. Lutar, batalhar e vencer o poderoso nome de Jesus faz parte. Estamos num campo de batalha realmente aberto e numa guerra declarada. Mas graças a Ti, ó Pai, que temos a segurança da vitória no nome de Jesus. Somos o único povo que já sabedores de que no campo de batalha já teremos a vitória, porque o nosso general, o nosso capitão, nunca perdeu uma batalha, muito menos a guerra. Por isso que a Tua graça seja derramada de uma forma muito especial sobre todos nós, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações. Como diz a Tua palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tomando cativo todo o pensamento e levando em obediência a Cristo Jesus. Toda distração, toda indiferença, toda mornidão, toda frieza espiritual, nós manietamos agora, levamos cativo a Tua presença em obediência e invocamos a presença maravilhosa, linda, poderosa, abrangente e maravilhosamente contagiante do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nos envolver, enchendo-nos de fé, enchendo-nos de temor, enchendo-nos de júbilo, gozo e alegria, porque o momento que estamos vivendo nos últimos dias são momentos críticos, caóticos aí fora, mas cada dia que passa, levantamos as nossas cabeças e chegamos à conclusão que a nossa jornada nesta terra já está chegando ao fim, já está chegando ao fim. Muito breve estaremos partindo para a nossa casa, a casa prometida pelo Senhor Jesus. Não há muito tempo, o tempo é curto demais, mas o tempo que temos disponível, ó Pai, ajuda-nos com sabedoria a remir o tempo como nos ensina Efésios, remir o tempo porque os dias são maus. Dá-nos sabedoria para remirmos o tempo, dá-nos unção, graça para fazermos, Senhor, o melhor. E o melhor envolve falar do Teu Evangelho que salva, liberta, transforma e prepara o povo de Deus para os céus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, falando-nos e ministrando-nos poderosamente através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Oramos e Te agradecemos e pedimos que a Tua bênção também seja sobre aqueles que estão viajando para este lugar. Guarda-os, livra-os de perigos e males e acidentes. Em o nome de Jesus a Te oramos, em o nome de Jesus a Ti te agradecemos. Amém. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Convido a vocês, por favor, a abrirem as vossas Bíblias em dois textos. Já lemos esses textos, mas nunca é demais lermos a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Um texto bastante conhecido. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Estou hoje usando a versão em língua portuguesa Almeida Revista Atualizada, que é conhecida como ARA ou RA, Revista Atualizada. Assim que você, por favor, acompanhe. Alguns estão usando outras versões, como Almeida Corrigida Fiel, Almeida a Revista Corrigida, e nós estamos usando hoje a ARA, a Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Chamo sua atenção, preste bastante atenção em todas as palavras que nos traz este versículo. Repito de novo. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Convido você também aí para o Evangelho de Lucas, capítulo 21,
Lucas capítulo 21. Lucas capítulo de número 21, versos 25, 26, 27 e 28. Lucas capítulo 21, versos 25, 26, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Versículo 28, eu salto então do 27, passamos para o 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Chama a sua atenção no verso 28, Vivemos dias muito caóticos, dias que estão afligindo as pessoas na face da terra, e de coração eu digo, o único povo no planeta Terra que tem, pelo menos até onde eu entenda, consciência de que tudo que está acontecendo tinha que acontecer, porque está escrito, está profetizado. Então, como servos de Deus cristãos, não é hora de estarmos desesperados, não é hora de estarmos em parafuso, não é hora de cairmos em aviãozinho. Não, eu entendo que o momento é preocupante, o momento é caótico, o momento é realmente assustador, mas olha o que Jesus aqui nos ensina. Ora, ao começarem estas coisas, Lucas 21, 28, se você está tendo ataque de ansiedade, ataque de pânico, ataque de insegurança, guarda, memoriza, fala em voz alta esse texto bíblico, porque não é a minha palavra, não é a minha voz, senão a palavra e a voz do próprio Deus para mim e para você. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, eu sei que o caos está estabelecido no planeta, eu sei disso, eu tenho consciência, mas Jesus nos ensina a fazer algo que humanamente é difícil, tem que ser pela graça de Deus, e temos que demonstrar essa graça através da nossa comunhão com a palavra, com a oração, com o Espírito Santo. A palavra de ordem nesta noite é exultar. A palavra de ordem é erguer a cabeça. A palavra de ordem é olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção está próxima. O caos é enorme no planeta, mas que lindo é saber que tudo isto já estava profetizado há quase 2000 anos. Já estava declarado. O livro do profeta Malaquias nos diz lá no finzinho do livro: e naquele dia, não são palavras minhas, se você depois quiser conferir, confira lá no capítulo 4, e naquele dia se saberá a diferença entre o justo e o injusto, e o que serve e o que não serve a Deus. Então hoje, nesses momentos que estamos vivendo de caos, é que estamos sendo provados para verificar. Deus já sabe, mas Deus não precisa lançar isso em nosso rosto. Deus simplesmente já está deixando claro aos corações das pessoas quem é quem no meio da crise. Se conhece o verdadeiro cristão no meio da crise, se conhece o verdadeiro cristão no meio do caos. Então, irmãos, levanta a cabeça. Está pior? Vai piorar um pouquinho mais. Está ruim? Vai piorar um pouquinho mais. Pastor, traga uma palavra de ânimo. A palavra de ânimo eu tenho esta: Maranata, Cristo vem. Esta é a palavra que eu tenho para você. Seria um mentiroso em afirmar nas Escrituras que as coisas vão melhorar. Irmãos, quem está pregando isso está enganando. Não é bíblico. A coisa vai piorar numa intensidade insuportável. Mas aí que vamos ver a qualidade da nossa fé. Aí nós mesmos vamos conhecer quem somos nós, até que ponto estamos amando este livro, perseverando nas promessas deste livro, confiando neste livro e esperando a redenção que vem lá de cima. Pastor, agora você está me dando um banho de água gelada. Pode acreditar, não estou aqui para te dar um banho de água gelada, vou te dar um banho de água bem frisada.
para te congelar de cima a baixo, para você acordar à luz da Bíblia, que a coisa está feia e vai ficar bastante pior. Não sei se você já está sabendo, não são mais notícias, são fatos, temos que encarar a realidade, ok? O governador do estado de Massachusetts, Charlie Baker, já declarou estado de emergência em todo o estado de Massachusetts. O presidente Donald Trump, provavelmente nos próximos 4 a 8 dias, vai declarar emergência em todos os Estados Unidos da América. A Europa já está em estado de emergência. A Itália, existem 18 cidades onde aproximadamente 4 milhões de pessoas não entram e nem saem. Tudo isso por causa de um bendito vírus chamado novo coronavírus. O planeta está sendo sacudido numa proporção extraordinária. As bolsas de valores estão despencando de pau a pique. O preço do petróleo está indo lá para o piso. O caos está estabelecido. E agora? E agora é se preparar. E agora é esperar. E agora está aos pés do Mestre Senhor Jesus. Aleluia. E exultarmos. É nesta hora que os nossos corações vão revelar a qualidade da nossa obediência, da nossa espera, da nossa confiança, da nossa expectativa. Infelizmente, como diz o próprio texto, haverá homens que desmaiarão de terror. E aí inclui os cristãos, muitos cristãos estão desmaiando de terror. Ah, meu Deus, misericórdia! Claro, temos que orar, pedir misericórdia pelos incrédulos, pelas pessoas que não conhecem a Cristo e pelos cristãos frios, pelos cristãos mornos, pelos cristãos que estão em cima do muro. Irmãos, essa é um momento maravilhoso que estamos vivendo. É um caos sem precedente, mas nunca se viu tanto Deus se revelar através da sua palavra que está se cumprindo diante de nós. Amém? Amém. Deixa eu passar rapidinho, nós vamos dar continuação num slide que é interessante, né? Em algumas traduções, como acabamos de ler de Mateus 24:7, lemos a expressão fome. Mas eu quero mostrar para vocês que no grego, koiné, é diferente. Vocês estão vendo ali, você não é obrigado a saber grego. O grego é o idioma que foi escrito originalmente o Novo Testamento. Aqui eu estou usando o chamado grego interlinear, ou seja, uma linha você está vendo escrito em grego koiné e a outra linha está em inglês. Essa versão no inglês é New King James Version. E ali, se você está observando com atenção, talvez os que estão lá atrás não consigam visualizar, está em amarelo a palavra pestilentials, tá? Pestilentials, que é a tradução como está na New King James Version, a tradução no inglês. Aí se eu viro aqui a palavra pestilence, você vê que é a palavra grega para loimos. E loimos quer dizer praga, doença, peste, epidemia. Então o texto diz com todas as palavras que estaríamos sendo alvos de epidemias, de proporções nunca antes vistas. Se você estudar a história, entre 1346 e 1353, houve uma gigantesca epidemia chamada peste negra ou a peste bubônica, que devastou, arrasou com mais de 200 milhões de pessoas na Europa. Se você estudar, entre 1919 e 1922, a gripe espanhola devastou, arrasou, matou mais de 100 milhões de pessoas na Europa e 25 milhões em todo o planeta Terra. Depois da peste negra, da peste bubônica, temos agora o coronavírus. Ele não é um vírus que está arrasando para a morte de forma automática, como o ébola e o SARS, mas é um vírus que está se espalhando numa proporção altamente gigantesca. Já são mais de 118 países em todo o planeta Terra. Se você não sabe, a cidade de Marlborough já é uma cidade que está revelando já casos de coronavírus. A proporção nos Estados Unidos está crescendo dia após dia. No Brasil está relativamente controlado. Aonde eu quero chegar com isso? Diz um ditado que você vai entendê-lo até um pouco vulgar, mas é uma verdade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora, o que nós fazemos? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando no ponto que estamos fechados, encurralados. Não teremos para onde ir, só teremos uma saída.
não é para frente, não é para trás, não é para os lados. É para cima. É para cima. Alô? É para cima. É para cima. Queira você creia ou não, é para cima que é a nossa saída. E hoje nós vamos dar a continuação para você entender que estamos caminhando para Canaã. Quem está com essa esperança é para cima. Quem não está com essa esperança, como diz lá no livro do Apocalipse, eu quero convidar você a abrir no livro do Apocalipse, capítulo 22. Pastor, só está me deixando com medo. Não, eu não estou aqui para trazer medo, estou aqui trazendo aqui da parte de Deus temor. Da parte de Deus, porque o temor traz a santidade, o temor traz a santificação, o temor traz a separação. Temor, está faltando muito temor hoje nas igrejas, por isso as coisas estão sendo levadas de qualquer maneira, por isso está faltando compromisso, responsabilidade em levar as coisas de Deus a sério. Por isso Deus está apertando o cerco, para quê? Para que o temor seja revelado nos corações dos verdadeiros cristãos. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Eu vou aguardar que você abra o seu texto, a palavra de Deus. 22:11. Apocalipse 22:11 está escrito: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Alô, se você não ouviu, eu vou dizer de novo com força, em alto bom som. Continue o justo fazendo o quê? Justiça. Continue o injusto fazendo o quê? Justiça. Longe de nós a injustiça, longe de nós a prática da injustiça. Então não está para mim e não está para você essa primeira parte do versículo. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o imundo sendo o quê? Imundo. Continue imundo sendo o quê? Imundo. Não estamos também dentro dessa segunda parte desse versículo, a menos que você queira e elija e escolha. Mas olha essa terceira parte do versículo: o justo continue na prática da justiça. O justo continua na prática de quê? Justiça. Na prática de quê? Justiça. Fique nessa parte desse texto, lute, chore, se desespere, entre dentro dessa parte. E aí vem a quarta e a última parte. E o santo continue o quê? Continue o quê? Santificar-se. Não tem mais tempo, irmãos. Não tem mais meio termo. Não, acabou o tempo. Estamos na prorrogação da misericórdia divina, e que Deus nos ajude a levantar a cabeça e enxergar o momento que estamos vivendo. Nós terminamos na aula passada falando sobre Roma, a importância do Império Romano. Não vamos entrar em muitos detalhes porque são muita informação a nível histórico, mas para você entender que o Império Romano está em alta velocidade para se manifestar a qualquer momento através de quem? Da revelação de duas bestas, do anticristo e do falso profeta. Tem pessoas que se atrevem, porque não conhecem o básico das Escrituras, em dizer, até no canal de YouTube, eu não estou falando para criticar absolutamente ninguém, vamos conferir a luz das Escrituras. Hoje estamos vivendo uma geração de cristãos mais tessalonicenses do que bereianos. Como é isso? Se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 e 11, você vai entender o seguinte: a palavra de Deus diz o seguinte: e os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam nas Escrituras o que Paulo e Silas pregavam e ensinavam. Hoje vivemos uma geração de uma grande maioria de cristãos descompromissados com a Bíblia. Eles olham por cima, leem por cima, não querem entrar na profundidade, não são bereanos. É muito fácil ser tessalonicense, porque o tessalonicense não investiga, o cristão tessalonicense não vai a fundo, o cristão tessalonicense leva as coisas de qualquer maneira, mas o cristão bereano, ele lê, ele examina, ele investiga, ele vai a fundo, ele pergunta: Espírito Santo, me revela, me mostra o que é isso, e aí vai lá na profundidade da palavra. O Espírito Santo nesta noite está clamando por cristãos bereanos que investiguem a palavra, que entrem na profundidade da palavra. O Espírito Santo está cansado de cristãos tessalonicenses. A hora é a final, é o momento final. Deus quer levar o maior número de pessoas
para o céu no dia do arrebatamento, mas infelizmente Deus não vai interferir na escolha do ser humano, muito pelo contrário, Deus tem deixado o ser humano numa liberdade extraordinariamente grande de escolher entre o bem e o mal. Assim foi no Jardim do Éden, assim tem sido ao longo da história, assim é nos dias de hoje. Mas se você analisar bem, no YouTube tem dezenas de teólogos de plantão, entendam, isso não é uma crítica, são fatos que têm que ser conferidos nas Escrituras, que batem com um pezinho no chão, dizendo, estamos no momento da abertura dos selos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Oh, que legal, então eu estou na grande tribulação e não fui informado. Porque a abertura dos selos vai se dar na tribulação. Pastor, me mostra um texto bíblico que indica que nós não vamos entrar na tribulação. Eu poderia te dar 79 textos, mas vou te dar um só, que ele vale pelos 78 restantes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Vamos lá. Se você está anotando, glória a Deus. Se você não está anotando, que pena. Que oportunidade você está desperdiçando. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Quem encontrar pode ler, por favor. Eu agradeceria, porque eu estou com a garganta um pouquinho afetada, e eu agradeceria que a audiência pudesse nos ajudar com a leitura dos textos. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Anote aí a palavra ira, faz um highlight. Pastor, eu não tenho Bíblia de papel, tenho Bíblia eletrônica, mas eu entendo que a sua Bíblia eletrônica tem um recurso que você pode colocar lá o dedinho e fazer um highlight. Coloca lá um amarelão grandão, aquele vermelhão carmesim para você não esquecer. A palavra ira aí do grego é sífilis. A mesma que Jesus usa dezenas de vezes, a mesma que Paulo usa nas suas epístolas, ainda que Jesus usa a expressão megatíflis. Mas o que quer dizer isso no grego? Se você está falando de grego, é importante entendermos que o Novo Testamento não foi escrito em língua portuguesa, foi escrito em um idioma chamado grego koiné, e ali dentro é como se fosse uma espécie de código cifrado. O Espírito Santo ilumina a nossa mente através da teologia, entramos na profundidade do texto para então virem as revelações, e a palavra sífilis quer dizer esmagamento, megatíflis, grande esmagamento, grande tribulação. Então aqui Deus está deixando claro, porque Deus não nos destinou para a tribulação, para o esmagamento. E que atrevimento alguns pastores e teólogos de plantão estão dizendo que já estamos na abertura dos 4 selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Meu Deus, está faltando realmente um estudo sistemático da palavra de Deus, um estudo a fundo. Não é uma teoria da minha cabeça, é o que a Bíblia nos expõe. Meu povo perece porque está faltando o que? Porque lhe faltou conhecimento. Interessante a palavra conhecimento, lá em Oséias 4:6 no hebraico, quer dizer uma base de leitura, uma base de investigação bíblica. Você não precisa ser um teólogo de carteirinha ou de grande nível para saber de certas coisas, é só deixar de ser leitor para ser estudante, porque o leitor é amante da superficialidade, mas o estudante ele é amante da profundidade, ele pode tirar mais proveito do texto, entendimento e a revelação de Deus que não nos vai deixar perecer. Amém, irmãos? Amém. Então fique tranquilo, nós não estamos ainda na tribulação. Os dias são maus, os dias são ruins, mas quando vier a tribulação, que Deus guarde você e a mim, alguns já vão saber, opa, o que aconteceu? O fim já era, ficou. E aí vai ter a segunda chance? Vai ter, mas vai ser super apertado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Essa parte que você está vendo aí, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o tempo é muito curto, mas fala de 2 bestas. Uma que sobe do mar e outra que sai da terra. Nós já falamos alguma coisa sobre estas 2 bestas. A primeira terra que sai do mar é o anticristo. O mar fala de conjunto de nações. A segunda besta que sai da terra está falando da nação de Israel. Aí está falando do falso profeta.
Ali você está vendo o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Aí a Almeida, edição contemporânea, fala sobre isso. Aí ali eu sublinho. A palavra besta, no grego, é therion, quer dizer atrevido e repugnante. A palavra terra, como você está vendo ali, é ges, literalmente fala de base, raiz. É o equivalente hebraico da palavra eretz, cuja relação direta é ao Estado ou à nação de Israel. Então, o Apocalipse capítulo 13 é o panorama que mostra 2 elementos usados por Satanás no período dos 7 anos da tribulação. Um se chamará o anticristo, sairá de uma comunidade de nações bem organizadas. O outro sairá da nação de Israel, a segunda besta chamada de falso profeta. Mas o problema é que hoje o povo faz uma salada russa, uma salada polonesa e uma salada francesa. E na hora de entender o texto bíblico, só Deus e Deus nos acuda. Vamos lá. O Império Romano ressuscitado. Falamos de Roma, mas o que tem a ver Roma com a tribulação, com o anticristo, com o falso profeta? É o Império Romano ressuscitado. Hoje a União Europeia, a semelhança do primeiro Império Romano, que existiu de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Este novo Império Romano possuirá 3 características. Anote aí, se você não adquiriu o nosso CD, e não é obrigado, fique tranquilo, não estou aqui pressionando ninguém para adquirir o nosso CD, mas com o CD vai ajudar você a entender bastante, tá? O Império Romano, no passado, eles trabalhavam em cima dessas 3 bases. As mesmas 3 bases que a União Europeia está trabalhando, porque a União Europeia ela vai incorporar o governo que vai entregar nas mãos do anticristo. Primeiro, a unidade econômica. Uma só moeda, uma só economia, como nos tempos dos antigos imperadores romanos, a economia era uma só. Assim será nesse tempo, hoje e amanhã, patrocinada pela moeda chamada o euro. Mas pastor, o euro não é uma moeda forte ainda. Ainda. Isso vai acontecer muito breve. Segundo, a unidade política, um só sistema político. No antigo Império Romano, chamados Césares eram adorados e venerados como deuses e senhores absolutos. Hoje, amanhã, será o socialismo. Analisa os países da Europa, todos envolvidos no socialismo. Espanha é um país socialista, é uma monarquia constitucionalista, parlamentarista, porém de calado socialista. Quem é o primeiro-ministro espanhol? Pedro Sánchez, PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol. Se você olhar para Portugal, Portugal é uma república, porém de tendência socialista. Se você olhar para a Itália, é uma república, mas de tendência socialista. Se você olhar para a Alemanha, Angela Merkel é tendência socialista. A Europa inteira está naufragada dentro do socialismo. Coincidência? Jamais. Essa é a organização do governo do anticristo, porque o socialismo terá facilidade de entregar tudo nas mãos do anticristo para governar o planeta sem uma gota de resistência. Terceira parte do Império Romano, a unidade religiosa, uma só religião. No antigo Império Romano, o sincretismo, ou seja, a mistura de religiões, pôde fundir todos os credos em um só, a adoração ao imperador. Por isso que os cristãos, eles foram lançados nas arenas, como no Coliseu de Roma, ali na Itália, sabe? Para que os gladiadores e para com que as feras os devorassem. Mas qual era a razão? Porque eles não adoravam ao imperador como Kyrios. A palavra grega Kyrios quer dizer senhor absoluto, proprietário, amo. E quando os imperadores romanos ouviram que havia um grupo de pessoas usando a seguinte frase, Kyrios Jesus Christos, que isso quer dizer Senhor Jesus Cristo no grego, os imperadores ficaram literalmente endemoniados, possessos. Que é isso? Tem alguém que se chama Kyrios? Tem alguém que se auto-intitula Senhor, amo, proprietário? Não, eu sou proprietário, eu sou o Senhor de todas as almas. Então, quando os imperadores exigiam com que os cristãos renunciassem à adoração ao Kyrios Jesus Christos, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, eles diziam claramente, não te devemos satisfação. O nosso Kyrios, o nosso Senhor, o nosso proprietário, o nosso amo absoluto, chama-se Jesus Christos, Jesus Cristo. E aí eles preferiram o quê? Morrer.
Mas o anticristo está trabalhando de uma maneira que vai exigir de todos a adoração a Ele, como o único Senhor e absoluto sobre a terra. E isso já está acontecendo através do ecumenismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está unindo todas as religiões em uma só. Não é de se espantar que hoje você veja anglicanos, espíritas, luteranos, batistas, Assembleias de Deus se unindo aos espíritas, se unindo aos budistas, se unindo aos kardecistas, se reunindo com várias entidades espiritistas e orientais. Não é novidade. João Paulo II começou isso no seu pontificado. Benedito XVI continuou, e agora, mais do que nunca, o primeiro Papa, desde Adriano IV, ou seja, desde 1549, isso é história, só você estudar a história, vem o primeiro Papa não jesuíta. Isso quer dizer, aliás, o Papa jesuíta, porque Francisco I é jesuíta. Mas qual é a questão dos jesuítas? É uma história um pouquinho longa, mas só para você entender. O objetivo dos jesuítas é levarem a adoração da raça humana sobre um único homem, e este homem é o anticristo. Por isso que está se difundindo nas mídias, nas redes sociais, que no dia 14 de maio, eu creio que você já deve ter ouvido falar nisso muito, né? Que o Papa Francisco I vai apresentar o anticristo ou a besta. Alguém já ouviu falar nisso? Isso é uma falácia, isso é uma fraude, isto é um embuste, isto é um engano, isto é um erro. A Bíblia deixa claro que a Igreja Católica não terá essa autoridade de apresentar o anticristo. A Igreja Católica será o braço de apoio ao governo do anticristo. Ela não terá autoridade de levantar o anticristo, senão ela vai ser o braço de apoio. Pastor, aonde isso está escrito? Vamos lá, Apocalipse capítulo 17. Se você não anota, da zebra malhada e branca. Se você anota e presta atenção, mas fica um negócio bonito. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6. Então vinha a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Todas estas características estão voltadas para o Estado do Vaticano, isto é, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não estou aqui combatendo aos católicos, entenda-me bem, eu estou combatendo ao sistema demoníaco que está por detrás da Igreja Romana, porque Deus quer salvar muitos católicos romanos, quer libertá-los, quer transformá-los. Então, eu não estou aqui frontalmente, estou sendo filmado, obviamente, eu não estou aqui falando contra os católicos. Não, os católicos são dignos da misericórdia de Deus como eu e você. O problema é o sistema demoníaco, o sistema satânico que está por detrás, que a grande maioria dos próprios católicos romanos desconhecem. Uma pena. Verso 7. O anjo, porém, me disse: porque te admiraste de ti o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Deixa eu avançar o texto para você entender. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Olha que interessante. 7 montes. A cidade de Roma é a única cidade do planeta Terra que está assentada sobre 7 colinas. E é o único sistema imperial do planeta que teve 7 diferentes sistemas de governo ao longo da sua existência. Aí eu avanço lá para o versículo 10. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Chifre na Bíblia fala de governo, de autoridade, de comando. E aqui o próprio texto já interpreta, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Anote isso, pelo amor do guarda de Niterói, anote isso. A besta vai receber o governo das mãos de 10 nações, de 10 reis. Já sabemos, essas 10 nações
pertencem à União Europeia. Quais são elas, pastor? De momento não sabemos. A saída do Reino Unido da União Europeia foi o início da quebra do processo de dominó. 28 países, agora são 27, daqui a pouquinho serão 26, 25, 24, 23, 22, 21, 17, 19, 18, 17, 16. Deus sabe que tempo tomará esse processo. Pode ser um processo que leve dias, semanas, meses ou poucos anos. A coisa é que chegará a um número de 10 países. Veremos esses 10 países. Não tenho bola de cristal, não tenho dom de revelação para te dizer, mas o processo é rápido. Quando chegarem a 10 nações, a igreja poderá estar na terra ou a igreja já poderá estar no céu pelo arrebatamento. Não sabemos, mas o processo já está desencadeado. O gatilho já foi disparado com a saída do Reino Unido. Então anote isso aqui, por favor, meu irmão. A União Europeia vai entregar o governo nas mãos do anticristo. Quando fala de 1 hora, fala de 7 anos. Não será o papado, não será o papa, não será a igreja católica, como neste texto. Não será a meretriz que terá autoridade. Pelo contrário, o texto nos ajuda a entender que a própria besta, o anticristo, vai destruir a igreja católica. Aonde está escrito isto? Verso 15, anote aí, por favor, me acompanhe. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Alô, anote aí. Os 10 chifres que viste, as 10 nações, e a besta, ou seja, a primeira besta, o anticristo, esses odiarão a quem? Odiarão a quem? Se você não está lendo o texto, fica difícil. Então, odiarão a quem? Verso 15, 16. Odiarão a quem? A prostituta ou a meretriz? Quem é a prostituta? Quem é a meretriz nesse texto? A igreja romana. Oh, boy! Presta atenção. E a farão devastada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Oh, a própria igreja romana que deu um bração de apoio para o anticristo, depois que o anticristo receber o governo das 10 nações e receber o apoio integral da igreja católica, aí o feitiço se virará contra o feiticeiro, ou seja, o anticristo e as nações, as 10 nações da União Europeia, bum, vão detonar com a igreja romana. Está aqui o texto, é só você analisar comigo, tá? Verso 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, ou executem a uma, e deem a besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Está claro como água de poço ou não está? Sim. Anote, por favor, fuja desses teólogos de plantão, fuja desses pregadores que batem o pezinho no chão e insistem, o Papa vai levantar o anticristo em 14 de maio. Gente, não existe isso. Vamos à Bíblia, vamos analisar texto e contextos. Agora, se você não analisar texto dentro do contexto, você vai gerar o quê? Um pretexto. E todo pretexto, quando você trabalha insistentemente, gera uma distorção. Toda distorção, quando ela é insistentemente ensinada e pregada, ela se torna uma heresia. E toda heresia, quando ela é insistentemente pregada e ensinada, ela se torna uma blasfêmia. Opa! O negócio está feio, está feíssimo. Para você ver, estamos vivendo dias tão difíceis que o diabo está lutando com todas as forças para cegar o povo de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Pastor, o senhor está nos acrivilhando, metralhando a gente com texto. Não estou metralhando ninguém com texto. Estamos aqui para falar da Bíblia, da palavra de Deus. Não estou aqui para falar de história da carochinha. Não estou aqui falando palavras para massagear o meu e o seu ego. Estamos aqui falando de coisa séria, coisa que está acontecendo aí fora, coisa que está levando a muita gente a ficar espantado e outros indiferentes. Tem 3 tipos de pessoas no mundo hoje. Anote aí. Existem os cristãos totalmente indiferentes. Alô? Quem são os indiferentes? Já viu aquela pessoa que sofre uma queimadura no braço? Você belisca, e ela não reage. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço um pastor que sofreu um acidente.
ele tem queimaduras de segundo e terceiro grau no corpo. Fez 76% de reconstituição plástica no corpo. Graças a Deus, o rosto dele foi o menos danificado. Agora as mãos, peito, pernas, tudo ficou danificado. E ele pediu, pastor, faz um teste aqui comigo. Pois não. A mão dele passou por 11 cirurgias diferentes por causa do fogo. Belisca com toda a força. Pastor, vou machucar o seu belisca. Pastor, vai machucar. Belisca, homem. Tá bom, vou obedecer. Ele não sentia nada de dor. Ficou vermelho. Me deu pena. Falei, Jesus, eu estou fazendo maldade com esse homem. Pastor, mais forte. Tu vai ficar vermelho. Pode até sangrar. Mas belisca. Ele não sentia nada. Porque perdeu a sensibilidade. Assim estão alguns cristãos hoje. O Espírito Santo está beliscando a consciência com a palavra de Deus. O Espírito Santo está falando, está gritando, está usando o coronavírus, está usando os terremotos, está usando os problemas sociais, está usando o pau a pique da economia. O planeta está agitado, mas tem alguns cristãos que estão assim. Não reagem. Segunda classe de cristãos, aqueles que estão despertados, estão olhando para a palavra, estão felizes, estão alegres. Está acontecendo, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando um momento maravilhoso que a Bíblia tanto tem falado sobre irmos para a casa do Pai Celestial. Esse é o segundo tipo de cristão, os cristãos avivados e despertos. E tem o terceiro tipo de cristão, que está um pouco aqui e um pouco lá, desfrutando das coisas de Deus e desfrutando do mundo. É o cristão carnal que está jogando nas duas pontas. Eu não vou perguntar em qual dos três grupos você está, mas a minha oração é que o Espírito Santo te belisque, te belisque, te belisque. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se depois de 7 semanas, porque hoje é a penúltima semana, próxima quarta é o último dia que estaremos estudando este assunto e ainda só chegamos a 12%. Na próxima semana, para você ter uma ideia de estatística, estaremos fechando 12% deste assunto. O que é isso? Calma, o negócio é mais longo do que discurso de sogra. Que isso? Se tem alguma coisa contra a sogra? Pelo contrário, eu amo minha sogra perto ou longe. E gosto demais quando ela fala. Mas há um ditado, né, na Espanha, mais largo que discurso de suegra. Ou seja, mais longo que discurso de sogra. O assunto de escatologia é definitivamente longo. Tá aí você está vendo o euro. O euro é a moeda que hoje domina vários países da Europa. O euro em formato de moedas e em formato de cédulas. Tive o prazer de ter uma nota de 500 euros na minha mão que ficou 3 minutos e meio apenas. Caiu assim. Fiquei tão feliz. Aí quando eu olhei no relógio, 3 minutos e meio depois eu tive que trocar para dólar. Do contrário, eu não entrava nos Estados Unidos. Eu não tinha nada. Eu só tinha uma notinha de 500 euros. Mas essa moeda que na tribulação, aparentemente, ou por um tempo, vai prevalecer. Porque depois ela vai desaparecer, ela vai entrar para dar um impulso na economia mundial. Aí estamos o euro em forma de dinheiro, papel, em forma de moedas. Se você vê ali no cantinho inferior direito, o formato em vários países da União Europeia, como Áustria, Bélgica, Finlândia, França e assim por diante. Vamos em Apocalipse capítulo 13, por favor. Apocalipse capítulo 13. Anote, por favor. Embora estamos sendo filmados, mas anote. Apocalipse capítulo 13. Versículo 16. Alguém que já ouviu falar que dentro de poucos anos, escute, o dinheiro, papel moeda, cartão de crédito, os cheques vão desaparecer por completo da face da terra. Alô, alguém já ouviu falar isso? Sim. Isso é um processo, está em andamento. Não, eu não acredito nisso. Isso é teoria de conspiração. Então fique para ver. Ficar para ver é a única forma. Já estamos vendo muita coisa acontecendo. E alguns até tomarão o atrevimento de ficar para ver. É uma situação
muito pessoal, entre você e Deus e o anticristo. Então, isso é uma decisão sua. Mas já está marcado o dia e a hora que o dinheiro papel moeda, o dinheiro cheque, cartão de crédito vai desaparecer completamente da face da terra. E aí, como é que a coisa vai funcionar? Alguém já ouviu falar dos bitcoins? Bitcoin, alguém ouviu falar Bitcoin? Eu estou falando francês? Bitcoin. Isto. Bitcoin é uma moeda de uso internacional. Você sabia disso? Sim. É uma moeda eletrônica. Seja em qualquer lugar do mundo. Você está na China, você está na Etiópia, você está no Brasil, você está no Reino Unido, você está na França, você está em Portugal, você está no Brasil, você está nos Estados Unidos. O valor do Bitcoin é o mesmo, não muda. Opa! Não é como o valor do dólar em relação ao real, o valor do dólar em relação à libra esterlina, que passam pela chamada paridade cambial. A Bitcoin tem um valor único. Ela está sendo o protótipo, ela está sendo a plataforma de lançamento de um dinheiro mundial que vai dominar o planeta Terra. Mas eu me chamo a atenção aqui, Apocalipse 13:16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a testa. Isso aqui não é história da carochinha, não, isso aqui é fato. Alguns países da Europa, como Noruega, Dinamarca e Suécia, já estão usando chip insertado em cima da mão direita e debaixo da testa, com o objetivo de inibir sequestros. Alguém já ouviu falar disso? Quando eu estive no Reino Unido, em 2002, eu estava no aeroporto de Heathrow, em Londres, e muito me chamou a atenção que estava na fila da companhia aérea Norwegian, um grupo de pessoas que estavam em duas filas. Uma fila estava passando pela imigração britânica, o chamado Home Office, tá? Com os passaportes normais. Mas uma outra fila, estou falando de 2002, 18 anos atrás, eu vi uma fila não muito grande de pessoas que não tinham passaportes. Me chamou a atenção porque eu estava mais ou menos menos de 50 metros da minha companhia aérea, que era British Airways, voltando para os Estados Unidos, e estava lá outra fila da Noruega, e me chamou a atenção. Por que duas filas? E eu parei um momentinho para observar, sou muito curioso, né? Chegou a criança, e vi alguns entregando o passaporte e outros colocando a palma da mão direita em cima de uma plataforma de acrílico parecida como essa. Quando eu colocava, se iluminava. Eu falei, eu estou vendo bem, eu tenho 4 olhos, mas estou enxergando. O que é isso? Aí eu pedi uma pessoa para segurar, me segura aqui no lugarzinho na fila, eu quero ver isso de perto. Aí fui ver e vi lá uma criança de 9 anos de idade, mais ou menos, 9, 10 anos. Quando ela colocou, iluminou. Aí o assistente da imigração britânica disse, go ahead. Eu falei, uou! Ou seja, era um escaneador que estava detectando chip em cima da mão direita. Esse fato já existe, estou falando de 2002. Observe isso. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Aí você vai me perguntar, por que a mão direita e por que a fronte? Preste atenção, isso aqui é interessante. Você pode pesquisar, que tudo que eu estou falando aqui é fonte de pesquisa. São 46 anos que eu estou pesquisando. Eu jamais traria uma informação, um fake news para você. Não estou aqui para perder tempo com fake news, né? O Instagram está cheio de fake news, o Facebook está cheio de fake news, o YouTube está cheio de fake news, o YouTube, o WhatsApp estão inundados de fake news, mas em se tratando da Bíblia, nós temos que investigar a fundo para não cairmos no problema do fake news. Preste atenção, isso aqui é seríssimo. Existem duas partes do corpo humano cuja temperatura é estável, única. Preste atenção, a temperatura do meu corpo varia no pulso, no antebraço, no pescoço, preste atenção, na coxa, nas pernas, nos pés, na cabeça como um todo,
mas só existem duas partes, anote aí, pesquise, você vai descobrir que a temperatura do corpo ela é constante. Mas por que eu estou falando isso? Porque para se inserir esse tipo de identificação, para não haver flutuações de temperatura, tinha que estar inserido numa parte do corpo, onde a temperatura do corpo se mantivesse em 36,5 graus centígrados. Pastor, fala um mistério, quais são as duas partes do corpo? Aonde a temperatura do corpo ela é estável e aonde não causaria interferência para a leitura desse tipo. Adivinha? Mão direita e fronte. Mão direita e fronte. É interessante. A temperatura aqui e aqui ela é a mesma. Não muda. No resto do corpo ela flutua. 36, 36,1, 36,3, 36,7, 36,9, 37. Aqui não. E é curioso, você pode estar com 40 graus de febre. Aqui fica 36,5, aqui 36,5. Oh, eu não sabia esse mistério. Então estude. Investigue que você vai descobrir. O corpo está ardendo em febre. Agora aqui, olha que coisa curiosíssima. 36,5. Quem criou isso? Deus. Criou esse sistema. Não me pergunte por quê. Ele criou para provocar o quê? O equilíbrio metabólico térmico do corpo. Isso é lindo demais. Mas o diabo, que não é bobo nem nada, observou a criação e disse: vou aproveitar e vou colocar uma marquinha lá que não vai ser afetado pela oscilação de temperatura no corpo. A companhia Motorola, alguém já ouviu falar? Companhia Motorola? Ela tem desenvolvido nos últimos 15 anos esse chip, que é menorzinho do que um grão de arroz. Ó, mete aqui dentro, PT saudações. E esse chip ele vai levando essa marca. Essa é uma das marcas da besta. O UPC, Universal Product Code. É uma delas. Olha que interessante. Veja só no verso 17. Me acompanhe. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Anote aí. A marca. Repita comigo. A marca. A marca. O nome. O nome. O número do seu nome. O número do seu nome. Anotou? São 3 coisas. Marca. Que mais? Nome e número do seu nome. A marca já sabemos, que é o código de barras, que é revelado dentro do chip. O nome não sabemos ainda, mas o número sabemos. Mas qual é o número? 666. Olha, dá uma olhadinha. Qualquer coisa que você tenha aí, talvez aí na sua carteira, junto da sua garrafinha de água, tem o código de barras. Observa que são 6 algarismos na parte de baixo, do lado esquerdo e do lado direito. Olha com atenção, olha com muita atenção. Se você vê alguma coisa aí que tem um código de barras, serão sempre os 6 algarismos que estão à sua esquerda e à sua direita. Mas tem 3 barras, a que está no meio, à esquerda e à direita, que não tem nenhum tipo de algarismo por debaixo ou por cima. E está aqui para você enxergar melhor. O 666 está aí dentro. Os scanners da União Europeia, elas já colocaram o 666 dentro do código de barras. O número do Banco Mundial, o número do código do Banco Mundial é 666. Dentro da informática, o número 666 é o mais usado. Por exemplo, eu e você usamos todo dia a internet. Quem usa a internet? Você sabia que o 666 está na internet? Jesus da glória, eu estou frito e assado. Não. Quando você digita lá www, o código binário é 666. Isso chama-se código binário. Você não enxerga, mas ele tem um valor. Então o www tem um valor de 666. Alguém já ouviu falar disso? Não. Então anote. Pesquise. Observe e fique assim. Então eu estou mal, eu tenho que sair do mundo, porque então eu estou já envolvido com as coisas do anticristo. Eu tenho uma boa notícia para você. Tranquilo, acalma o coração. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos lá. Só para você acalmar o coração. Pastor, então se o diabo já está batendo com força, então nós estamos fritos e assados. Calma. Relaxa. O pior ainda não começou. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. Lê alguém, por favor.
João 17,15. João 17,15. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Como é que é? Como é que é? Alguém pode repetir de novo esse texto? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quem pode ler pela terceira vez, por favor, para ficar bem claro isso no Não nosso... peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, tudo que estamos manipulando hoje nesta vida tem o dedo do anticristo. Pastor, o anticristo já está presente na terra? Sim. O apóstolo João já falou sobre isso. Mas aí nós estamos fritos e assados? Não. Olha o que Jesus falou aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Irmãos, se Deus tirasse hoje, agora, neste exato momento, a igreja da terra, tudo bem, dentro do tempo certo ele vai fazê-lo. Mas se a igreja ficasse dentro de uma bolhazinha de sabão, hermeticamente protegida, guardada, isolada do mundo, esse mundo já estaria cheirando pior do que já está cheirando mal. Nós fazemos a diferença, nós somos sal da terra. Nós somos Amém. esse mundo já era para estar podre há muito tempo. Não está podre mais do que já está por causa de mim, por causa de você, por causa da noiva que faz a diferença. A noiva está fazendo diferença. Creia ou você não creia, a noiva de Cristo está fazendo diferença. Amém. Você e eu fomos chamados para ser luz. E luz não se mistura com as trevas. Assim como água não se mistura com azeite ou óleo. Não tem jeito. Embora tem crente que está trazendo vergonha para o evangelho, igual a água e azeite, mas nós temos que ter cuidado. Nós fomos chamados para sermos luz, para iluminar, não para confundir, e para sermos sal da terra. O sal preserva o apodrecimento. Nos tempos de Jesus, nos tempos do Antigo Testamento, não havia geladeiras, freezers, havia o quê? Sal grosso, para conservar o alimento do apodrecimento. Eu e você fomos chamados para ser sal grosso nessa terra. Sal grosso. E graças a Deus que Jesus está chamando a mim e você para sermos sal grosso, porque do contrário, estava fedendo demais, essa terra já está podre. Mas graças a Deus. Por isso que por mais que Satanás esteja manipulando tudo neste planeta, escute, eu e você estamos protegidos pelo Senhor. Lembra-se quando as 10 pragas caíram sobre o Egito? Alguém se lembra disso? Sim. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir uma coisa linda. As 10 pragas, dali, manda ver em cima do Egito. Mas está lá escrito no livro do Êxodo. Havia uma parte do Egito, a parte norte, chamada Terra de Gósen. Lá tinham 3.600.000 israelitas que não receberam uma gota das 10 pragas que caíram no Egito. O Egito estava coberto de trevas, mas a terra de Gósen estava com luz. O Egito inteiro estava açoitado por granizo, mas a terra de Gósen gozava de bom tempo. O Egito inteiro estava recebendo piolhos e rãs, mas a terra de Gósen estava desfrutando de saúde e prosperidade. Aonde está o povo de Deus, o mundo pode estar de cabeça para baixo. Aleluia. Nenhuma praga vai entrar dentro da tua casa. Lá fora pode estar arrebentando tudo, mas aqui é a casa do Senhor, e a tua casa também é uma extensão da casa de Deus. O mundo vai estar pior do que já está, mas a diferença vai ser feita aqui dentro e dentro da tua casa. Agora olha o detalhe, para a diferença ser feita aqui dentro tem que começar na tua casa. Aqui é a extensão da tua casa. Se a tua casa é sal e luz, você vai trazer luz e sal para esse lugar. Aleluia. Vai deixar de dar mais trabalho aos pastores, porque o objetivo da igreja não é dar trabalho aos pastores, mas é de auxiliar, levando a carga dos pastores. Para tal, fomos chamados para ser o quê? Luz e sal da terra. Fazermos a diferença como aqueles 3.600.000 israelitas fizeram ali na terra de Gósen. Só tem 10 minutos, papai do céu, dá 9h20, o coração entra em pânico de taquicardia. Vamos lá, Apocalipse 13. Papai. Apocalipse capítulo 13, vamos voltar de novo lá. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem, e esse número é 666. Está claro? Sim. Sabemos o número? Sabemos a marca? Mas não sabemos ainda
o nome. Alô? Quer saber o nome? Sim. Quer saber o nome? Yes. Fica na tribulação. Sério? Semana passada o pastor louquinho, né? Eu quero saber o nome desse caboclo. Quer? Com todas as minhas forças. Quer? Aí eu cheguei, dei um abraço nele, falei no ouvidinho dele assim, carinhosamente. Fica na tribulação. Tudo para não subir. O senhor está me desejando mal? Eu não. O irmão está com tanta vontade de conhecer o nome da besta. Então fica. Que aí você vai descobrir e o mistério vai estar revelado. Quem tem a notinha de $1 aí? Vamos lá. Notinha de $1. Você tem? Eu não preciso dela não. Só pergunto. Quem tem a notinha de $1? Pastor, até a minha nota de $1 foi embora. O coronavírus levou a minha nota de $1. Não é só as toalhinhas sanitárias que saem dos mercados, não. Alô? Alguém tem uma notinha de $1 aí? Não é para mim, não, por favor. Isso, olha lá. Tem alguns irmãos. Não fica com vergonha, não. É a nota que mais trafega nas carteiras. Entra e sai toda hora, né, pastor? Não, tranquilo. Eu só quero que você tenha essa nota. Obrigado, irmã Cleusa. Eu só quero que você tenha essa nota aí, olhando para você. Poxa, podia ser uma de €500, na verdade. Pode ser uma de $100. Mas fica contente com essa de 1 aí, que está na sua mão. Preste atenção. A cédula de $1 já mostra tudo. É sumamente impressionante o quanto já Satanás tem dominado o planeta e em particular os Estados Unidos da América. Opa! Agora pegou pro meu pé. Calma! Mas me disseram que a nação americana nasceu uma nação cristã. Isso é verdade. Em maio de 1620, um navio chamado Mayflower saiu lá da Inglaterra e chegou a Plymouth, nas praias do estado de Massachusetts, com várias famílias de perseguidos, não é, da perseguição católica sobre os protestantes. E este país, a partir de maio de 1620, nasceu como uma nação cristã. Mas você se esquece, ou talvez não saiba, que em 4 de julho de 1776, que data é essa, irmãos? Eu tive uma amnésia hoje das grandes. Hã? 4 de julho de 1776, o Thanksgiving? Não. Alguém falou? Independência. Ó, a irmã Renata errou algo no momento, né? Agora voltou. É a data da independência americana. Mas se você estudar, não é apenas a data da independência americana. É a data do nascimento da nação Illuminati. Alguém já ouviu falar dos Illuminati? Sim. Os Illuminati é o governo hoje do anticristo na Terra. Os Illuminati têm vários braços. E o principal é a maçonaria. Alguém já ouviu falar da maçonaria? Sim. Olha que eu estou correndo um risco, hein? Quando eu falo da maçonaria, o negócio fica roxo e azul do meu lado. Roxo, azul e preto. Mas não estou nem aí preocupado. Já fui até ameaçado pela maçonaria de morte várias vezes no Brasil e na Argentina. Mas não estou aqui preocupado. A palavra de Deus tem que ser revelada. PT saudações, está tranquilo. Ok. Pegou a sua notinha de $1? Sim. Em 4 de julho de 1776, a nação americana nasce debaixo do governo dos Illuminati. Em 20 de janeiro de 1789, o primeiro presidente americano, George Washington, assume como presidente, o primeiro presidente maçom. Como é que eu sei disso? É só você estudar a história. Há um quadro muito famoso que você vê George Washington colocando a mão sobre a Bíblia e vestindo o avental maçônico com a espada e o compasso. Ele está entregando naquele juramento a nação americana nas mãos de Lúcifer. Porque é proferido uma oração em latim, que a maioria ali não conhecia. Mas ele e todos os membros do seu gabinete sabiam perfeitamente que George Washington precisava, porque ele era maçom grau 33. E a nota do dólar americano traz elementos maçônicos que foram inseridos pelo presidente americano Franklin Delano Roosevelt, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Preste atenção, olha só. Se você olhar para a sua notinha de $, você vai encontrar um número de símbolos maçônicos fetichistas. É interessantíssimo isso. Anuit cote, se você olha nessa frase em latim, acima do olho, quer dizer anunciação ou concepção. Ou seja, está aqui anunciando o governo do anticristo no futuro.
O olho, muita gente pensa que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, mas é o olho de Lúcifer, chamado Horus, que na mitologia egípcia é o olho que via tudo e a todos, o chamado olho do grande arquiteto do universo. Lá embaixo, na base da pirâmide, olha para sua nota aí, novos ordens circulorum, nova ordem das coisas, ou nova ordem mundial. À sua direita você vai ver, né, uma expressão em latim, pluribus unum, no meio de muitos, que é exatamente o que a União Europeia está fazendo, criando tudo em né? Tanto a moeda, como o sistema religioso, como o sistema econômico e político. Você vai observar que o número 13 ele aparece com muita frequência. 13 estrelas iluminadas, 13 colônias que representam as 13 colônias americanas, mas se você estudar profundamente, são os 13 mistérios da maçonaria e os 13 demônios dos portais do inferno. É interessantíssimo isso. O que você vê como águia não é águia, é o fênix. Uma ave que sai do meio das cinzas, que vai ser exatamente esse planeta, vai entrar num desastre, num caos, vai entrar no completo desastre. E aí, preste atenção, esse planeta arrasado em todos os sentidos, no meio das cinzas, quem vai trazer a solução? O anticristo, não, o anticristo, calma, estou falando de agora. Esse planeta vai entrar em bancarrota, vai ser arrebentado. Então a nota de $1 já está anunciando o levantamento do anticristo, que vai levantar esse planeta do meio das cinzas. É o que aquela ave representa, o fênix, é a ressurreição do caos para a luz, mas é uma falsa luz. Jesus sim, depois da tribulação, vai restaurar por completo o planeta. Olhando para a pirâmide, você vê 13 camadas de tijolos. Você vai ver que essas 13 camadas de tijolos multiplicadas pelos lados somam um total de 72 tijolos, que são os 72 poderes no nome de Deus na Cabala. A Cabala tem a Cabala dentro do judaísmo boa e a Cabala mística, satanista, tá? Que fala de 72 demônios. Você vê ali em algarismos romanos na base da pirâmide, olha para sua nota, 1776 é a data que os Illuminati foram formados, ok? Os Estados Unidos nasceu em 4 de julho de 1776, mas em 1º de maio de 1776, Adolf Weishaupt foi o que lançou o movimento Illuminati na Alemanha e na Inglaterra. Fora os outros elementos que eu não vou entrar em maiores detalhes. Agora, o que mais assusta é aquilo que você lê aí, ó. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Isso é uma mensagem subliminar. G-O-D. Grande ordo Deioro. Grande ordo Deioro. O que quer dizer G-O-D em latim? Grande arquiteto do universo. Em outras palavras, Lúcifer. Em Lúcifer nós confiamos. E não Deus. Olha que interessante isso. E por isso a nota, o dinheiro americano ganhou propagação mundial. Mas tudo por permissão de Deus, tudo. Não vamos entrar em detalhes, né? Teriam uns outros elementos, como por exemplo, lá na parte do número 1, tem uma coruja, que você pega uma lupa, que aumenta de 20 a 25 vezes, você vai descobrir essa corujinha lá em cima do número 1, que é um dos símbolos de invocação a Satanás, dentro da maçonaria. Aí a pirâmide, ela dá maiores detalhes, não vamos entrar em maiores pormenores, porque o tempo já está estourando, são 9h30, tá? Tudo isso tem dentro do CD, os que adquiriram vão estudar com riqueza de detalhes. Eu estou falando sobre a moeda americana porque é uma das partes muito interessantes que envolvem, né, o governo do anticristo hoje já presente. Espera aí, o senhor está querendo afirmar que o anticristo já está no planeta? Sim, já está no planeta, só que não sabemos ainda a sua identidade e a mim não me importa saber. Ele está operando. A primeira carta de João diz que o espírito do anticristo já está nesse planeta. Agora que Deus nos defenda a mim e a você. De nós não temos a oportunidade de vê-lo. Infelizmente, quem sabe, eu não sei, alguns de nós aqui, pode ser até eu mesmo, fico. Que isso, pastor? Ué, eu posso ficar. E aí, se eu ficar para a tribulação, eu já sei o que vou fazer. Não posso receber a marca da besta, porque é a única forma que as pessoas vão ter para comprar e vender. Como o dinheiro vai desaparecer, então a única maneira para comprar e vender é através do chip, da marca aqui e aqui. Se você não tiver essa marca, você morre de fome ou tem que ser clandestino.
para fazer tráfico de comida, tráfico de água, porque a moeda vai desaparecer. Então a única forma que vai dar às pessoas possibilidade de comprar e vender é a marca. Muito bem, são 9h31, já vou terminar. Próxima aula a gente vai então falar sobre a apostasia, que é o segundo indicativo. Vamos falar dos 17 sinais da grande apostasia dos últimos dias, a vida frívola dos cristãos, a insensibilidade para com a santidade de Deus, a naturalidade com que se pratica o pecado, a introdução na igreja de inúmeros estilos de adoração extravagantes e ridículos, quais estão surgindo por aí, o desprezo declarado à sã doutrina, o desprezo à instrução da eliminação da escola bíblica dominical em algumas igrejas, a marcada diferença para com a palavra de Deus, o materialismo das igrejas, ministros e membros, as concorrências e competições para ver quem tem a igreja com maior número, um número alarmante de ministros que caem em adultério, que se divorciam e que continuam intocáveis em seus púlpitos, o conceito tão baixo que o mundo secular tem das igrejas, dos ministros e dos cristãos, os estilos de adoração sensuais da parte dos músicos, vocalistas, cantores e adoradores itinerantes, o protagonismo e senhorio que muitos pastores têm sobre as igrejas, o nepotismo que faz das igrejas uma empresa familiar, a facilidade com que as pessoas se fazem cristãs, batizam-se e fazem membros das igrejas, a substituição da Bíblia pela psicologia, cuidado com os coachings. Que isso, pastor? Tranquilo, você vai ficar assustado com o que eu vou te apresentar à luz da Bíblia. A política, o caciquismo regionalizado, o apadrinhamento, a burocracia que distingue a tantas pessoas que ostentam cargos eclesiásticos. Tudo isso e muito mais para deixar você arrepiadinho e perturbadinho. Na próxima semana, que é o final, o fechamento, falaremos dos 17 sinais da grande apostasia dos últimos dias, as características dos últimos tempos. Vamos falar abertamente, vai ser longo, mas a gente vai procurar resumir o máximo possível. Vamos tentar entrar pelo menos no terceiro indicativo, que é o Al-Mahdi, a chegada do tão esperado Messias muçulmano. Muitos islâmicos ali nos países árabes já estão esperando o Al-Mahdi. É a razão que hoje o islamismo está crescendo a passos acelerados no planeta inteiro. Por isso o anticristo se manifestará indubitavelmente como Messias esperados por muitos. Tudo isso e muito mais na próxima semana. Estaremos fechando esta conferência. Não teremos mais, a menos que Jesus, faça algo diferente, mas se não fizer, você vai ter que se contentar com 12% do conteúdo que fecharemos na próxima aula. 5 perguntas. Irmão Alberto Cruz. Se o irmão Alberto Cruz não faz pergunta, tem alguma coisa errada. Vamos lá, irmão Alberto. Solta. Pastor, nós sabemos que a tecnologia está em ritmo bastante acelerado. Desesperadamente acelerado. Exatamente. Então, tudo que está sendo desenvolvido, como por exemplo, o cartão de crédito, esse Bitcoin, não sei. Bitcoin. É para benefício da humanidade. Com certeza. Quando que essas coisas vão ser a marca da bênção, o 666? Na tribulação. Na tribulação. É porque muitas pessoas falam assim, você não pode receber marca nenhuma. Na tribulação. Vou repetir o texto, preste atenção, para ficar claro, para não dar confusão. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada a certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso vai acontecer na tribulação. Hoje, toda e qualquer iniciativa da tecnologia em inserir o chip, como está sendo em alguns países, é um ensaio. Para quê? Para preparo psicológico da humanidade. Para quando desaparecer o dinheiro, não haverá, anote isso, não haverá nenhum tipo de resistência, muito menos psicológica, em as pessoas serem marcadas. Vamos tomar isso como a maior naturalidade. Tudo isso está começando agora, porque é uma preparação para quando a coisa funcionar para valer, as pessoas vão receber com a maior naturalidade. Como eu hoje montei um cartão de débito ou de crédito no bolso. Então, como não vai existir os cartões de crédito, de débito e crédito, então vamos ter o quê?
Quem ficar aqui vai ter a marca. Vamos ter não, está repreendido. Quem já tiver Ou seja, esse né, chip pastor? não está condenado ainda. Vou repetir de novo, irmã Renata, anote aí. Qualquer situação que envolva hoje esse chip inserido na pele, não entra dentro do contexto que está aqui, que vai valer só para a tribulação na área de compra e venda. Repito, compra e venda. Hoje está facilitando o chip para identificar as pessoas, para inibir sequestros, mas é tudo um ângulo preparatório para amaciar o psicológico das pessoas. Quando a coisa emplacar, de vez as pessoas vão receber com maior naturalidade. Não vai haver uma gota de resistência no planeta. Só os cristãos que ficarem, eles sim, eles vão resistir, porque sabem que se receberem a marca, estarão automaticamente condenados. Segunda pergunta. Ou seja, pastor, o anticristo vai usar o que é de ponta na tecnologia. Exatamente. Para Ou vocês não estão entendendo, irmãos, porque os smartphones, os tablets, os iPads estão ganhando um boom. A tecnologia está tomando esse espaço violento, claro, é para benefício, mas o diabo vai usar tudo isso para centralizar o governo na mão dele. E vocês pensam que com isso aqui, eu viajo o planeta Terra em menos de um minuto. Sim. Alguém sabia disso? Sim. Com isso aqui eu viajo o planeta em menos de um minuto. Pastor, principalmente o 5G, tecnologia 5G. A Europa já tem há 2 anos. Nossa. Já tem há 2 anos. Inglaterra, Alemanha já tem a tecnologia 5G há 2 anos. Recém está entrando aqui nos Estados Unidos. E no Brasil vai chegar de 3 a 5 anos. De repente, como o anticristo já estiver no governo, é que o Brasil vai ter a tecnologia 5G. Vamos lá. Mais uma pergunta, mais 3, para terminar. Acabaram essas perguntas? Sim, pastor Gessé. Tinha que ser pastor Gessé, graças a Deus. Solta, pastor Gessé. Deixa Deus lhe usar. O Senhor, Ele garantiu a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Perfeito. A igreja, ela vai ser arrebatada. Não é? E em que contexto a garantia ou o selo do Espírito vai continuar com essa promessa? Vamos deixar bem claro, que isso causa uma confusão generalizada. Número 1, a Bíblia fala de 3 infernos, e já falamos sobre isso. Certo. O inferno Hades, o inferno Tártaro e o inferno Geena. O inferno Hades é o lugar de tormento ou mundo dos mortos, onde estão os espíritos dos ímpios. Número 2, o Tártaro é o inferno onde estão os anjos caídos de alta periculosidade. Alguns deles saíram lá da revolução de Lúcifer e estão presos até hoje no Tártaro e serão soltos na metade da tribulação, e 4 deles na altura do rio Eufrates, para trazer um tormento sem precedentes sobre o planeta Terra. Terceiro, o Geena é o lago de fogo e enxofre, o inferno definitivo, que ainda não foi criado, mas João teve o privilégio de ser arrebatado no futuro e ver a existência do Geena, porque o Geena, na visão de João, estava no futuro, mas o Geena, ele ainda não existe dentro da nossa perspectiva de tempo e espaço. Então ele vai ser criado depois do trono branco, mas a Bíblia já fala. Agora, quando Jesus fala, lá em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, temos que interpretar na hermenêutica. O mundo dos mortos, o mundo do lugar de tormentos, aonde estão os ímpios sofrendo, não terá um poder contra a igreja. Mas a igreja hoje luta contra o império das trevas. É como alguns pregadores dizem, né? Satanás fica quietinho no inferno. Mas a Bíblia diz que o inferno não luta contra nós. Interessante isso. Quem luta contra nós, segundo Colossenses capítulo 2, capítulo 4, é um império das trevas. Então, essa expressão de dizer o inferno está se levantando contra a igreja, biblicamente e teologicamente, essa é uma colocação errada. O anticristo, ele não personifica o inferno? Não, em maneira nenhuma. Ele vai ser lançado, diz a Escritura que ele vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Ele não personifica a porta? Não, de forma nenhuma. Ele personifica o próprio Satanás. Ele é a encarnação viva de Satanás e não do lugar de tormento. Seja o Hades, que é hoje o local onde estão os espíritos dos ímpios,
que já têm consciência que serão transladados para o trono branco, ressurretos e depois lançados para o Geena. Não tem nenhuma relação. Isso é muito perigoso em fazer esse tipo de relação de personificação. Isso é perigosíssimo. Chega a ser até uma certa heresia, porque isso não tem embasamento bíblico. O anticristo, sim, vai ser a encarnação viva, direta do próprio Satanás dentro de um corpo do homem, assim como Jesus trouxe a encarnação viva do Pai e a encarnação viva do Espírito Santo. Essa garantia, então, ela termina quando a igreja é arrebatada? Na verdade, essa garantia ela está fundamentada na Escritura Sagrada, porque na tribulação vai haver salvação. Como é que eu sei disso? Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14. Para haver salvação tem que ter a presença do Espírito Santo. E detalhe que o Espírito Santo ele vai mudar a forma de ação. Hoje é graça, na tribulação vai ser como nos tempos do Antigo Testamento, vai ser em conta-gotas, vai vir sobre reis, profetas e sacerdotes, ou seja, o Espírito Santo vai estar presente na tribulação, mas não como hoje, chuvas abundantes da graça de Deus. Ele vai estar limitado a trazer o que? O convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje as chuvas de graça são abundantes, e o coração humano ainda apertado para receber o Evangelho, imagina como vai ser na tribulação, que o Espírito Santo vai estar agindo de maneira limitada. 2 perguntas para fechar. 2 perguntas. Aonde estão os 4 selos na Bíblia, falando sobre esses 4 selos que vão ser abertos? Apocalipse capítulo 6, não são 4, são 7. São 7. 7, Apocalipse capítulo 6. São 7 selos. Quem fala de 4 tem alguma coisa errada, estão esquecendo 3 para trás. Apocalipse capítulo 6. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz do trovão: vem. E vi então eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizendo: vem. E outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouviu o 3º ser vivente dizendo: vem. Então esse é um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, este é um cavalo amarelo, e seu cavaleiro este sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, ou seja, o mundo dos mortos, o Hades. E foi lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para bater a espada pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Verso 9, quando ele abriu o 5º selo, e aí vai. Então você tem aquela ideia de 4 selos, porque eles estão ligados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas quando lemos a Bíblia, sabemos que são 7 os selos e não 4. Última pergunta da noite, para fechar. Última. Sim, se ninguém vai fazer, eu vou fazer mais. Perfeito. O pastor Jessé está com mais crédito do que o Banco Safra. Com respeito às 7 festas bíblicas e a projeção delas na escatologia, para o tempo do fim. As 7 trombetas. Né? Vou lhe passar um gráfico que fala diretamente sobre isso. As 7 festas estão relacionadas aos 7 Espíritos de Deus. As 7 festas estão relacionadas às 7 partes do candelabro, o menorá. Cada parte do menorá, dos 7 braços, falam das 7 festas, falam dos 7 Espíritos de Deus e falam das 7 etapas da escatologia ao longo da história bíblica. Isso é muito lindo. Eu vou lhe passar um gráfico no seu WhatsApp e o pastor Jessé vai olhar e vai ficar assim: oh boy, que negócio é esse? Aí o pastor vai entrar em aviãozinho direto, né? Se vai acordar depois eu não sei. Okay. Irmão Alberto, para fechar, tem que fechar, temos que fechar. Passa o gráfico para mim também. Passa o gráfico para ele. Vamos então nos colocar de pé. Hein? Eu já vi menorá com 9. Não existe. Não existe. Não, tem o Hanukkah, que é 8 braços, e o menorá com 7. Vamos colocar de pé, irmãos? Irmã Renata está querendo 9, não sei, não cuidado. É que ela está abundante na graça, então ela está buscando mais um braço. Mais um braço. Ela está tão cheia da graça hoje que ela conseguiu tirar o... Está sendo gravado, mas isso aí não é algo proposital. Que ela tá, a nossa irmã aqui está tão cheia da graça que ela criou o 9 braço. Glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, que teremos o lanche do Sedagap. Por favor, né? Não vai embora correndo, como estilos
o estouro da boiada, bum! Não. Quando terminar, vá para aquela portinha ali, ó, tem um lanche, ó, daqui, e ajude os alunos do CETAGAP na contribuição que vai ajudá-los no dia 28. Irmão César, tá lá atrás, diga, irmão César, rapidinho, temos que terminar. Dia 25, pastor, haverá na nossa congregação treinamento da formação. Isto, na última quarta-feira, um treinamento para intercessores, né? Na próxima semana, dia 18, terminamos a nossa conferência de escatologia, e no dia 25, que dentro de hoje, há 2 semanas, haverá um trabalho muito especial. Você está convidado a estar aqui, tá, para participar de um treinamento para intercessores. Pegue a mão do seu irmão aí, feche o corredor, vamos falar com Deus. Não saia correndo como o estouro da boiada. Procure aquela portinha ali e vá desfrutar de um delicioso lanche que os alunos do CETAGAP, nossa escola teológica, prepararam para vocês. Olhe comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos nesta penúltima aula, fechando esta conferência de escatologia. Próxima semana, dia 18, é o fechamento. Obrigado. E ainda temos bastante coisa para ser trabalhada, mas louvamos o Teu nome pelas portas abertas. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida do pastor desta igreja, pastor Anderson Silva, que tem, ó Deus, dado o privilégio, a honra de ocuparmos essa tribuna santa para falar de um assunto que não é comum, que não é normal hoje nas igrejas. As igrejas estão preocupadas em focar muito a terra, elas não estão preocupadas em focar o céu. As igrejas não estão preocupadas em falar sobre a segunda vinda de Jesus. As igrejas estão se distanciando mais e mais, porque o foco hoje da grande maioria das igrejas é a terra, os deleites desta terra. Mas Jesus mesmo disse: trabalhar até que eu venha. A nossa salvação vem lá de cima, não está focada na terra. Continuamos trabalhando sim, mas olhando para o céu, esperando o céu, recebendo as promessas que que estão ali no céu esperando por nós. Espírito Santo, eu não tenho poder de convencer nenhum coração aqui presente, mas começa a convencer, Senhor, aos corações indiferentes, aos corações gelados, aos corações frios, aos corações mornos. Senhor, o momento é grave, o momento é caótico, o momento é perigoso. Alguns não vão participar do arrebatamento pela incredulidade, pela indiferença. Senhor, ajuda-nos, Senhor, que nesses dias que estamos estudando a Tua palavra, fortaleçamos a nossa fé para não perdermos a chamada do arrebatamento. A coisa é séria, a coisa é grave, a coisa vai piorar mais e mais. Mas assim como as 10 pragas do Egito assolaram a nação do Egito, mas não a terra de Gósen, onde estavam os 3.600.000 israelitas, assim é o povo de Deus, neste mundo podre, neste mundo deteriorado, neste mundo destruído, neste mundo sem esperança. Assim o povo de Deus, que é o sal da terra e a luz do mundo, levanta, Senhor, homens e mulheres aqui mais do que nunca, para salgar esse mundo podre. Levanta, Senhor, homens e mulheres neste lugar, na face da terra, para que sejam tochas, faróis, como luz do mundo, porque a diferença necessita ser vista para a glorificação do Teu nome. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, abençoe o momento de lanche que teremos ali no final, e que o Teu nome continue sendo glorificado nesta conferência que se encerra na próxima semana. Abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão assistindo via YouTube, que o Teu Espírito Santo também possa trazer a eles despertamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há tempo mais para perder. O tempo é agora, o tempo é agora, o tempo é agora. Senhor, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, tira o Teu povo do sono da indolência, da indiferença e da frieza, e leva o Teu povo a esperar o dia mais maravilhoso, o momento mais impactante, que as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter vão colapsar completamente. E este dia, que não vai dar vazão, será o dia do arrebatamento. Não vai ter likes, não vai ter fotinhos de selfie. Os que estão esperando subir, aleluia, e subir para não voltar mais para esse mundo ímpio e destruído, e só voltaremos 7 anos depois com Cristo para governarmos 1000 anos com Ele. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É a oração que te fazemos agradecidos, pedindo que Tu nos ajudes e tenhas de nós misericórdia.
misericórdia, para que participemos deste grande dia. Obrigado, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Terminamos as nossas transmissões via YouTube. Deus nos abençoe. Não perca, próxima quarta-feira, dia 18, último capítulo de Escatologia aqui, Igreja Ágape. Muito obrigado.